pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre as rebeliões nativistas no período colonial. Nativista significa de colonos brasileiros, ou seja, pessoas que nasceram aqui no Brasil, daí o termo nativista. O primeiro ponto a destacar das rebeliões nativistas é que elas tiveram caráter local e elas visavam melhorias da vida dos colonos. Nenhuma dessas rebeliões, ou de alguns aspectos da vida dos colonos, nenhuma dessas rebeliões tinha como objetivo se separar da metrópole. Não havia um grau de consciência a ponto de falar, poxa, vamos nos separar da metrópole, vamos nos separar de Portugal. Apenas a melhoria da vida do colono em algum aspecto que era almejada nesse contexto. Então vamos lá para a primeira, Revolta de Beckman ou Revolta dos Irmãos Beckman, em 1684, no Maranhão. Esse acontecimento, basicamente, é contra a Companhia Geral do Maranhão e contra os jesuítas. Vamos lembrar que existia um negócio chamado Pacto Colonial. O Brasil só podia realizar comércio com Portugal, que é a metrópole. A Companhia Geral do Maranhão é uma companhia portuguesa que monopolizava o comércio na região do Maranhão. O nome completo dela é Companhia Geral do Maranhão e do Grão-Pará, que vendia todos os tipos de produto naquela região e também comprava produtos ali dos colonos naquela região. A grande questão é que, sendo a única companhia a fazer isso, ela vendia qualquer tipo de produto que os colonos necessitassem por preços exorbitantes. E um dos problemas era a questão dos escravos. A companhia vendia escravos a preços extremamente elevados. Os colonos não tinham capital suficiente para a compra de escravos. O que os colonos começaram a fazer? Para não ter que comprar escravos da Companhia Geral do Maranhão, começaram a capturar índios. O problema é que os jesuítas são contra a escravização dos índios. Então os colonos resolvem enfrentar a Companhia Geral do Maranhão e resolvem enfrentar os jesuítas, ok? Esse é o ponto básico da revolta dos irmãos Beckman. Obviamente que a coroa reprimiu os líderes revoltosos, a coroa procurou promover repressão. Você pode até guardar como uma regra, sempre a coroa vai ficar do lado dos interesses portugueses ou da população portuguesa vivendo aqui na colônia, ok? E a revolta não consegue aí o sucesso na sua empreitada, tá? Mas é um ponto importante aí de tentativa de uma melhoria local de vida, ok? Próxima revolta, na verdade é uma guerra, é a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709 em Minas Gerais. Foi encontrado ouro no finalzinho do século XVII em Minas Gerais, por volta de 1693. Então você tem aí a migração de muitas pessoas para Minas, mas os primeiros a chegarem lá foram os bandeirantes paulistas, e que estavam explorando ouro naquela região. O fato, né, de existir ouro, a certeza da existência de ouro, começou a levar a ida de outros grupos para lá. No caso temos aqui os emboabas. Quem que são os emboabas? Emboaba significa forasteiro, aquele que vem de fora. Grande parte desses emboabas, na verdade, são portugueses migrando para a região mineradora. Então, esses portugueses vão entrar em atrito com os bandeirantes. Na verdade, os bandeirantes, né, querem expulsar os emboabas daquela região. Obviamente que a metrópole, a coroa portuguesa, vai ficar do lado dos emboabas, ajudando na repressão aos bandeirantes paulistas que lá se encontravam. Ok? Vamos agora para a Guerra dos Mascates, 1710-1712. A Guerra dos Mascates ocorre em Pernambuco. Ela ocorre entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda. Olinda era uma área produtora de açúcar que estava em decadência, em relativa decadência. Recife, nesse período, tinha um comércio bastante desenvolvido. Grande parte dos comerciantes de Recife eram portugueses. Então, uma área em ascensão e uma área em decadência. Esses comerciantes de Recife, a elite de Recife, ela queria que Recife tivesse autonomia, tivesse sua própria Câmara Municipal. Na verdade, existia uma Câmara Municipal em Olinda. A cidade de Recife era subordinada à cidade de Olinda. E esses comerciantes quiseram basicamente romper com essa subordinação, levando aí ao conflito conhecido como Guerra dos Mascates. O termo mascate vem de comércio, né? Os mascates, aqueles que realizam comércio, são os comerciantes. Mais uma vez, temos a coroa ficando do lado de quem?
dos grupos que tinham ligação com Portugal, que no caso eram os comerciantes de Recife. Recife ganha sua autonomia, ganha sua Câmara Municipal após essa guerra, ok? E finalmente a revolta de Vila Rica no século XVIII, já 1720, né, comecinho do século XVIII, a revolta de Vila Rica ocorre em Minas Gerais, a atual região, a atual cidade de Ouro Preto, né, Vila Rica, e ela ocorre contra a formação das casas de fundição. As casas de fundição, elas tinham o propósito, né, de converter o ouro que fosse encontrado no ouro em barras, selado pela coroa, né, já extraído o quinto, a fim de que fosse minimizado ou eliminado o contrabando. E isso passou a onerar, dificultar a vida dos mineradores. Então, alguns mineradores, liderados por um minerador chamado Felipe dos Santos, que também era vaqueiro, que também era tropeiro, resolvem se rebelar contra a coroa, contra as casas de fundição, mas são duramente reprimidos, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.